tudo bem com vocês? Então, espero que todos estejam bem, se protegendo, se cuidando e também estudando. Nessa nossa aula, falaremos das funções orgânicas do tipo oxigenado. Tá, quando eu falo em função orgânica, eu tenho que entender o que é uma função na química, o que é uma função química. Então, funções químicas são classes de substâncias que apresentam propriedades, características químicas semelhantes. Já quando eu penso em funções orgânicas oxigenadas, eu quero te deixar bem claro o seguinte, que os compostos orgânicos, além de carbonos e hidrogênio, eles vão ter a presença do elemento químico oxigênio. Então, funções orgânicas oxigenadas. Além de carbonos e hidrogênio, os compostos orgânicos apresentarão o elemento químico oxigênio. Bem, nessa nossa aula faremos a abordagem de duas funções orgânicas oxigenadas. Item 1, aldeídos. O que são aldeídos, Patrick? Aldeídos são compostos que apresentam como grupo funcional a carbonila. E essa carbonila tem que ser de carbono primário. Um esboço aqui, tá? Da carbonila de um aldeído. Você vai ter uma C+O ligada ao hidrogênio e esse carboninho aqui ligado a uma cadeia carbônica. Desse modo, eu tenho uma carbonila onde o seu carbono é primário, logo eu tenho a função orgânica aldeído. É interessante destacar para vocês que esse grupo funcional carbonila dos aldeídos, tá? Pode ser chamado de aldoxila ou aldocarbonila. Vamos falar aqui da nomenclatura e o PAC, ou seja, estou querendo dizer para vocês que a gente vai falar da nomenclatura do nomezinho oficial dos aldeídos. Bem, eu vou seguir esse esqueminha aqui. Ó. Prefixo, afixo e sufixo. O prefixo indica a quantidade de átomos de carbono que eu tenho na minha cadeia. O afixo vai estar relacionado ao tipo de ligação química entre os carbonos. Se entre os carbonos eu tiver somente ligações simples, afixo AN. Se tiver uma dupla ligação, afixo EN. Se tiver uma tripla ligação, afixo IN. Agora, se eu tiver duas duplas ligações, afixo de EN. E o sufixo para os aldeídos sempre AL. Primeiro exemplo. Esse cara aqui é um aldeído? É, Patrick. Por quê? Eu tenho aqui uma carbonila onde o carbono é primário. Beleza, é um aldeído. Como é que eu dou nome a isso de acordo com os padrões e o PAC? Eu tenho quantos carbonos? Met, perdão. Afixo AN mais sufixo AL. Então eu tenho metanal. É interessante mostrar para vocês que ele é usualmente chamado de formaldeído. Aqui embaixo, o segundo exemplo. É um aldeído? Observem aqui a carbonila. Sim, Patrick, é um aldeído. Por quê? Porque eu tenho uma carbonila onde o carbono ele é primário. Show! Vamos lá, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo indicando 4 carbonos? But. Entre os carbonos, observem que só tem ligações simples. Então, afixo AN. Como é um aldeído, AL. Então, but mais AN mais AL, butanal. Terceiro exemplo, ó. Esse cara aqui é um aldeído. Observem aqui a carbonila. Ah, Patrick, é um aldeído sim, porque a carbonila apresenta um carbono primário. Show! Agora eu quero dar um nome a isso. Aqui, nesse carboninho aqui, eu vejo que ele é terciário. Opa, se ele é terciário, eu tenho uma cadeia ramificada. E além disso, ela também é uma cadeia insaturada. Então eu devo começar a enumerar do grupamento funcional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que na posição 3 eu tenho uma dupla ligação. E na posição 4 eu tenho a ramificação metil. Como é que eu dou nome a isso? Vai ficar 4 metil. Na cadeia principal eu tenho um total de 5 átomos de carbono. Prefixo pente, para 5 átomos. Na posição 3, eu tenho uma dupla ligação EN. E
como é um aldeído al. Então, como é que fica o nome desse cara? 4-metil-pente 3-enal. Galera, como eu disse anteriormente, nós nessa aula faremos abordagem somente das funções orgânicas oxigenadas, aldeídos e cetonas. Vamos lá, para as cetonas. As cetonas são compostos que apresentam como grupo funcional a carbonila. Porém, essa carbonila tem que ser em carbono secundário, ou seja, a mesma vai estar ligada a 2 átomos de carbono. Então, essa aqui, tá, é a carbonila, é uma representação, tá, da carbonila de uma cetona, ou seja, você vai ter a C-O, onde a esse carbono da carbonila você vai ter ligado a ele 2 outros átomos de carbono. Desse modo, ele é um carbono secundário. Isso aqui representa o grupo funcional das cetonas, a carbonila em carbono secundário. Observação: esse grupo funcional carbonila de uma cetona é chamado de cetocarbonila. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da nomenclatura oficial. Na nomenclatura, seguimos padrões IUPAC, ou seja, Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Vamos lá. Você tem aqui um esboçozinho, tá? De como nomear uma cetona dos padrões IUPAC. Você tem aqui, ó, prefixo indicando o número de átomos de carbono que eu tenho na cadeia carbônica. O afixo, que vai indicar o tipo de ligação entre os átomos de carbono, lembrando, se eu tiver somente ligações simples entre os átomos de carbono, afixo AN. Se eu tiver uma dupla ligação, afixo N. Se eu tiver uma tripla ligação entre átomos de carbono, IN. Agora, se eu tiver 2 duplas ligações, afixo de N. E como é uma cetona, o sufixo é ona. Por exemplo, esse composto aqui é uma cetona? Observe a carbonila C-O. Opa, esse carbono da carbonila está ligado a 2 outros átomos de carbono. Então aqui eu tenho uma carbonila de carbono secundário. Logo, esse composto pertence à função orgânica cetona. Como é que eu daria o nome? Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3. Então, prefixo para 3 átomos de carbono, prop. Observe que entre os carbonos só há ligações simples. Afixo AN, mais AN. Como é uma cetona, sufixo ona. Então, prop mais an mais ona, esse cara aqui é a propanona. A propanona, galera, uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, ela é vendida nas farmácias como removedor de esmalte. Só que quando a gente vai à farmácia, a gente não pede a propanona, a gente pede a acetona. Então, quando você pensar em propanona, é a mesma coisa dizer que acetona de maneira vulgar. Segundo exemplo, aqui eu tenho uma cetona. Ah, Patrick, a carbonila é de carbono secundário, então eu tenho uma cetona assim. Show! Como é que eu dou o nome? Galera, uma observação. Quando a sua cetona, a cadeia dela tiver mais de 4 átomos de carbono, se faz necessário enumerar a cadeia de modo que a carbonila obtenha a menor numeração possível. Então, olha só, a carbonila está mais próximo à extremidade da esquerda. Então, eu vou enumerar essa cadeia da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Observem que a carbonila está no carbono de número 2 da minha cadeia carbônica. Vamos dar um nome a isso? Quantos carbonos eu tenho ao todo? 5. Então, prefixo pente. Como entre os átomos de carbono só existem ligações simples, afixo AN. Como é uma cetona, ona, mas espera lá, você tem que indicar a posição da carbonila nesta cadeia carbônica. Então o nome vai ficar pente mais AN mais 2 ona, ou seja, a pentan 2-ona é o nome deste compostozinho do exemplo de número 2. Exemplo de número 3. É cetona? Opa, eu tenho 2 carbonilas aqui. E essas 2 carbonilas, Patrick, apresentam um carbono secundário. Então é uma cetona? Sim. Vamos dar um nome? Vamos lá.
Então, para dar um nome, como eu disse anteriormente, para cetonas com 4 ou mais átomos de carbono na cadeia, eu tenho que enumerar a mesma, de modo que a carbonila ou as carbonilas obtenham a menor numeração possível. Observe o seguinte, que essa carbonila está no meio da cadeia, mas essa aqui está mais próxima da extremidade da direita. Então eu vou enumerar da direita para a esquerda. Então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Observem que as carbonilas ficaram nas posições 2 e 3. Quantos átomos de carbono eu tenho? 5. Prefixo pente. Como entre os átomos de carbono eu só tenho ligações simples, afixo an. Então, pentan, eu tenho que indicar a posição das carbonilas na cadeia carbônica. 2, 3. Como eu tenho duas carbonilas, di e o sufixo ono. Então, o nome dessa cetona é pentan 2,3-diona. E para a gente fechar, exemplo de número 4. Esse composto aqui é pertencente à função cetona. Observem aqui a minha carbonila C-O. Essa C-O, ela é de carbono secundário. Essa carbonila apresenta um carbono secundário. Então, esse composto pertence a uma cetona? Sim. Na hora de eu dar nomes, como eu disse anteriormente, e vale frisar isso para vocês, que quando a cadeia carbônica de uma cetona apresentar 4 ou mais átomos de carbono, eu devo enumerar a cadeia de modo que a minha carbonila obtenha a menor numeração possível. Observe o seguinte, a carbonila ela está mais próxima da extremidade da direita. Então, eu devo enumerar essa cadeia da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Na posição 3 eu tenho o quê? A carbonila. 4, 5, 6, 7. Observe que nas posições 4 e 6 eu tenho as ramificações do tipo metil. E na posição 5 da minha cadeia principal eu tenho a minha dupla ligação. Como é que eu vou dar um nome a isso? Como é uma cadeia ramificada, eu começo pelas ramificações. Então, 4, 6, dimetil. Por que 4, 6, dimetil? Por que dimetil? Eu não tenho na posição 4 e na posição 6 a ramificação metil? Seria perda de tempo eu escrever 4 metil, 6 metil. O que eu faço? 4,6 dimetil. Esse dia aqui significa que eu tenho duas ramificações metil. Eu tenho 7 átomos de carbono na cadeia principal, hept. Na posição de número 5 da minha cadeia, eu tenho uma dupla ligação. Então, 5N. E na posição de número 3, eu tenho a minha carbonila, indicando que é uma cetona. Então, 3-ona. Então, como é que eu leio? Como é que eu vou ler o nome dessa cetona? 4, 6, dimetil, hept, 5N, 3-ona. Galera, espero que todos tenham curtido essa aula. Se você gostou mesmo, dá um like aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. Mas, Patrick, por que acionar o sininho? Porque o próprio YouTube, tá? Ele vai te notificar quando surgirem novos vídeos no canal. É isso, galera, e até a próxima.